Fala pessoal, semana de data FIFA. Algumas definições para a Copa cada vez mais vão se tomando. Nesse penúltima rodada de Nations League, tivemos a partida da seleção da Holanda, que cada vez impressiona mais pela facilidade de jogo ofensivo. Muitos anos o camisa 9, uma figura primordial no futebol e também na seleção da Holanda, né? Durante mais atrás Van Basten, enfim, sempre teve uma coleção bem grande de goleadores, mas que no fim desse ciclo vem optando por jogar assim, um 9 fixo, por jogar com um ataque móvel. Então, nesse vídeo vamos destrinchar um pouco mais a respeito disso, dar algumas evidências, vamos analisar um pouquinho mais taticamente. O Van Gaal que fez alguns testes também nesse jogo contra a seleção da Polônia, um jogo bem controlado, inclusive. A seleção da Polônia não conseguiu levar muito perigo à seleção visitante, mas são caminhos que vão se desenhando para o Catar. Muitos ali já têm sua vaga, outros testes importantes. Então, muita variabilidade e mecanismos também para o Van Gaal. Então, interessante começar falando a respeito do gol da seleção holandesa, né? Hoje, o Cody Gakpo foi titular na seleção holandesa, a atleta do PSV vem fazendo um bom papel nessa temporada, inclusive. Jogada de bastante aproximação, com a subida dos alas, o Dumfries muito conhecido, sendo essa figura que de boa ultrapassagem, lateral bem ofensivo, lateral que aparece bastante na área. Mais uma boa partida do ala da Inter de Milão. Vamos analisar um pouco mais junto com a seleção da Polônia. Bom, as duas equipes entraram até bem parecidas, né? A Holanda era uma espécie de 3-5-2 ou 5-2-1-2, né? Com o Gakpo entre as duas linhas holandesas, né? A respeito, podemos até melhorar isso aqui, porque seleção polonesa muito recuada no jogo de hoje. É difícil a gente falar da funcionalidade de algumas peças dessa seleção, sendo que o que a gente viu foi um time até bem disfuncional, preocupante, reta final do ciclo, uma seleção que não consegue impor muitas dificuldades ao sistema holandês, um time que controla mais a bola, tendo bastante facilidade para jogar. Zaga bem alta da seleção holandesa, muitas vezes até o Nathan Ake tomando essa projeção aqui para o ataque, subiram bastante, já que o Blind é um lateral que segura mais, que a gente conhece, em detrimento com o Denzel Dumfries, né? O Dumfries é aquele cara que busca mais o fundo, que não é o caso do Blind, um jogador muito polivalente, zagueiro, pode atuar de volante. Outro caso importante é o Miners, nem vale a pena incluir ele aqui na nossa análise. Vamos já começar com o Berg Royce, porque o Miners acaba se machucando com 4 minutos de jogo, ou seja, pouco durou o Berg Royce no banco, inclusive ele até sai no final do jogo para mostrar que realmente o tempo de jogo foi suficiente para análise do Berg Royce. A atleta do Ajax já atuou até muitas vezes de 9, mais ainda como camisa 10, natural seria o Berg Royce aqui na função do Gakpo, que não foi o caso hoje. O Gakpo flutuando entre as linhas foi a grande novidade do Van Gaal. Então, o Berg Royce entra e acrescenta ainda mais a seleção holandesa, a gente vai ver mais um detalhe aqui. A característica de jogo que até, de certa forma, potencializa a dupla de ataque, né? O Bergwijn e o Memphis, que tem sido a dupla de ataque nesse final de ciclo, foi assim nos amistosos contra a Alemanha, contra a seleção da Dinamarca também, 2 bons jogos da seleção holandesa. Nessa reta de Nations League, para a Bélgica, País de Gales, um time mais alternativo, né? Mas, enfim, a gente vai destrinchando a respeito. Falar do sistema de zaga não tem muito a acrescentar, o Timber, partida bem segura, muito interessante a partida do zagueiro, que é, como eu falei, bastante presente no campo de ataque. Denzel Dumfries mais ainda em se infiltrando. O Frank de Jong fazendo mais o jogo aproximado, né, o jogo de passe, fazendo o time holandês realmente fluir. Também seria importante muitos momentos de pressão, já que o
Zielinski, Szymanski, muito atrás. O Lewandowski muitas vezes vem buscar a bola aqui para tentar acelerar o jogo, já que o Zalewski e o Frankowski não dão essa amplitude que o time polonês necessita. Agora falando do ataque, realmente. O Memphis Depay, a gente vai ter que falar muito a respeito da Euro também, porque essa história de jogar sem 9 é muito depois da Euro, né? Porque por mais que seja forte o time holandês, não foi um ciclo homogêneo, um ciclo até bem complicado, conturbado em respeito do momento dos jogadores do clube. A gente viu o Memphis com dificuldade para se afirmar no Barcelona, mas muito autoritário na seleção holandesa. Bergwijn, muito criticado no Tottenham, de volta ao futebol holandês, busca áreas melhores. O Gatto é até uma exceção à regra, o De Jong vem perdendo espaço. Berghuis também é exceção à regra. O Dumfries, em primeiro momento, nem tão absoluto no time da Inter, vem melhorando na temporada. O Blind é uma opção mais pau para toda a obra, né? Que vem ganhando nessa reta final de espaço. Reta final de ciclo, perdão, mais espaço no Manchester City. O Timber, cada vez mais titular do Ajax, né? O Ajax sofreu perdas. E o Van Dijk nem se fala, né? Curioso, tivemos também a estreia do Pavlo, a Holanda que busca muito esse terceiro, até segundo goleiro, falando a real, porque a gente não sabe do momento do Silesen. E o Fleck é essa peça quase inquestionável debaixo da trave, né? Bem, durante a Euro, o titular, como por exemplo, eu sigo bem a linha desse jogo contra a Áustria. Na Euro, o titular foi o Wout Weghorst, ao lado do Memphis Depay. O Weghorst, ele, nesse momento, era muito bom atacante, um momento excepcional, jogava pelo Wolfsburg na campanha de classificação para a Liga dos Campeões, inclusive uma temporada bem doce para os atacantes na Bundesliga, né? 24 gols, se não me engano. Passou essa barreira dos 20 gols, sim, o Weghorst. Se eu não me engano, não estou com os dados abertos aqui. Mas o Weghorst estava ali com os outros quatro contando ele, né? Atacante de bom destaque. André Silva, que foi o vice-artilheiro, Lewandowski, chuteira de ouro, e futuramente o Tebest, né? E também o Erling Haaland, que destacou muito. E por mais que o Weghorst seja esse atacante grandão, a gente via no Wolfsburg, né? Embora a característica dele fosse de atacante mais de área, mais fixa, e um cara bem altruísta. Buscava bastante o passe, buscando também a entrada da área, né? A jogada de pivô do Weghorst era realmente invejável, mas a gente sabe o futuro. Ele vai jogar no Burnley, na equipe do Sandhurst, que não dava liga naquela Premier League. Acaba rebaixado, acaba optando também por sair para o Besiktas, talvez por ter mais contato com a bola, né? O Besiktas, um time mais absoluto, lá na Liga Turca, onde começa até bem o Weghorst, mas seu espaço é minado na seleção, muito pelo desempenho, não necessariamente no clube, mas na seleção do Bergwijn. Bem, como eu falei, eu falar do Berghuis, eu acabei tirando um print muito interessante do jogo, não necessariamente esse aqui. Se você parar para perceber, né, temos aqui o Memphis atacando a última linha de zaga da seleção polonesa, um atacante que busca mais esse jogo direto, porque diria que se divide em duas fases, a zona de ataque holandesa, um jogo mais apoiado, até com o Blind subindo, né? O Blind, quando se faz presente ao ataque, temos um jogo mais apoiado. O Gakpo circulando bastante. O Bergwijn aqui. E a figura do Berghuis, né? Que apareceu, mas surpresa inesperada no jogo, né? Pela fatídica lesão do Koop Meiners, por mais que não pareça grave no momento. A gente observando, né? Berghuis é um canhoto, ele atua do lado direito nesse sistema do Livangal contra a Polônia. E tem a capacidade de buscar bastante esse passe direto. Esse passe direto entre as duas linhas de zaga para o Memphis. O Berghuis, muito habilidoso, né? O Koop Meiners também consegue fazer bastante esse jogo, né? Inclusive, durante a Euro, tivemos a presença do Derum aqui, né, na primeira volância. O De Jong era mais um volante mais construtor quando se fala em pisar perto da área do que hoje. O Derum
era aquela sustentação defensiva, né? Buscando também a transição, claro, muito apoiado na transição. Essa ideia formada pelo Van Gaal, mas também bastante fundamentada nas ideias do Frank de Boer e também nos outros treinadores holandeses que iniciaram o ciclo. Né? O Van Gaal no início do ciclo teve um momento que ele prefere, opta por usar o 4-3-3, coisa que não foi tão comum com o Koeman nem com o De Boer, mas evitar o momento de crise, né? Um 4-3-3, feijão com arroz, vamos fazer um feijão com arroz, vamos se classificar para a Copa, e a partir do momento que as eliminatórias terminam, ele volta ao sistema de 3-5-2, potencializado, e foi uma das grandes surpresas da Eurocopa com o De Boer. Então, nesse momento aqui, o De Jong até cogitou um passe mais vertical, porém optou em deixar no Timber, né? Uma ótima opção, inclusive, jogando por esse lado direito da zaga, subindo bastante, tal como o Nathan Ake, o Van Dijk formando, não aparece aqui na imagem, mas é a única figura junto com os Pasner atrás da linha do meio campo. Interessante pensar nesse ponto. E aqui a gente fala muito do recuo da seleção polonesa, né? Muito travado, muito cimento, muita cimentada da seleção polonesa que surge como uma forte candidata a deixar o Qatar na fase de grupos, né? Ainda não deu liga, então vamos ver como se comporta quando o time se controla a bola, né? Como, por exemplo, a Argentina na fase de grupos. Mas, ainda falando a respeito da seleção, como eu disse, né, separa em dois momentos, o momento do jogo mais vertical, como podia ter tentado o De Jong aqui, não um print mais oportuno, tem prints mais legais, por exemplo, com o Berghuis ameaçando realmente botar o Memphis para correr junto com o Kamil Glik, que é um zagueiro mais pesado, talvez como também é o Bednarek, essa linha de zaga bem pesada realmente da seleção polonesa. Aqui um momento mais de transição mais apoiado, com o Nathan Ake chegando no ataque, você vê, como eu falei, um zagueiro que não se arrisca. Aqui interessante, né? O Memphis Depay tendo outra característica, né? Todo mundo sabe da capacidade de criação do Memphis Depay. Ele é um jogador que gosta bastante do jogo olhando para o gol, né? Ele gosta de ter muita visão do gol. Então ele recua um pouco para até talvez puxar a zaga, né? Causar confusão nessa dupla de volantes aqui, já que é uma linha de 5 com dois volantes muito próximos. Todavia, entretanto, dois volantes não pressionam tanto e acaba dando certa liberdade para o meio se mexer por onde quer. Nesse recorte aqui, atrás até do Kurigaku, que é um enganche da dupla de ataque, e até do Steven Berghuis, né, que ali nesse momento, nesse jogo específico, atuando mais como meia de chegada na área. E foram bastante ocasiões que sim, o Berghuis chega na área, condições de finalizar, por mais que não seja um jogo primoroso da Holanda hoje em questão de último toque e em conclusão. Bem, esse lado direito aqui a gente pode destacar bastante, porque em detrimento da Euro, a gente via muito o Memphis Depay saindo da área e deixando a área mais centralizada, tendo um momento de pressão para recuperar a bola com o Weghorst. Pós-Euro, acaba o Memphis assumindo esse papel, né? O Memphis atuava um pouco mais pela esquerda, junto com na oportunidade com o Van Aanholt. Ali, até para fechar, aqui era o Wijnaldum, na função do Kurigaku, não muda muito a funcionalidade dos dois jogadores, acabam desempenhando a mesma função, um jogo de aproximação, e até ajudando o atacante a ficar mais centralizado, a fechar essa linha de pressão. Bom, muda as peças, né, a funcionalidade das peças, mas não muda o sistema em si. Agora o Bergwijn, sabe, de lado de campo, que gosta bastante dessa infiltração para o meio. Então a gente vê o Bergwijn um pouco mais aberto, o Memphis Depay buscando esse jogo de corpo, por mais que não seja o maior exemplo físico, né? Por mais que o Memphis Depay não seja esse jogador com maior volume avantajado de corpo. Porém, lembro muito do jogo contra a Áustria. O gol do Daniel Malen sai por uma jogada muito próxima do jogo hoje contra a Polônia. Com o Memphis saindo da área, fazendo um interessante,
pro Malen infiltrar junto com essa outra figura aqui, que é o Denzel Dumfries. Denzel Dumfries, como a gente sabe, um atleta que gosta muito do fundo. Então, nesse momento de jogo mais apoiado, Memphis tenta se aproximar um pouco mais com o Bergwijn. O Blind faz essa função muito bem, né? O Gakpo, sendo sempre esse enganche aqui, buscando um pouco mais, botar e receber a bola no pé do Bergwijn. E interessante, o Berghuis com o passe vertical, né? Podendo achar o Dumfries, podendo achar o Bergwijn, podendo achar o Memphis Depay. Interessante porque também temos a aproximação do Nathan Ake. O Timber, até mais com o Virgil, né? Atuando um pouco mais, saindo um pouco mais, né? É até uma surpresa que o Virgil também tem essa capacidade. E a Polônia muito acuada, né? O Lewandowski muitas vezes vindo disputar aqui com o Frank de Jong. Interessante esse ponto, porque é um atleta que se desgasta demais. Demais no sistema polonês. Mas a ressalva interessante é o jogo com bola da seleção holandesa. O Memphis buscando ser mais um camisa 10, variando bastante com o Gakpo e o Bergwijn tentando ser essa ponta de lança, essa flecha que vem de ser lançada. O gol sai com o Cody Gakpo. Jogada bem tramada desse jeito, né? Na oportunidade foi o Memphis que estava variando pelo esse lado direito, tabela com o Dumfries cruza para uma chegada do Berghuis finalizando. Jogo atípico? Um pouco. É o jogo que a Holanda costuma fazer, muito interessante, tem sido assim. A Nations League não traz uma intensidade muito forte, tal como foi a Euro, a gente percebe que você for assistir os jogos. É um jogo mais controlado, é um jogo mais morno, e é um jogo de testes. Por isso eu achei válido avaliar muito mais o primeiro tempo da seleção holandesa contra a Polônia, porque no segundo tempo tivemos entradas importantes, como a gente pode ver aqui, o Jansen entra, inclusive faz um pivô muito bom pro gol do Bergwijn. Bergwijn lançado como uma flecha. Pra você ver, né, a diferença do camisa 9, que é o Jansen, na ocasião, para o Depay, foi mínima. A seleção, quando jogava com o Weghorst, que inclusive entra no final do jogo, já adotava essa postura de um atacante atacando a linha de zaga, o outro buscando mais espaço nas costas. Não muda muito com as peças, né, como podemos ver. Até o Jansen faz um belíssimo jogo de corpo, posicionado, né. Temos a estreia do Kenneth Taylor também, primeira partida debutando na seleção. Um meio-campista ali que busca sua vaga no Qatar. É válido nessa parte do campeonato não desprezar ninguém que está sendo convocado, principalmente por ter 26 jogadores. E o Cody Gakpo foi um teste interessante. Vamos ver se será ele realmente o camisa 8 aqui. Pode ser o Berghuis, pode ser até o Miners. O Miners já fez esse papel no Atalanta. Infelizmente, quem está na Euro é o Wijnaldum, que sofreu um duro baque, né, da lesão e não joga a Copa. Mas o Van Gaal, que até costuma ser mais carrancudo, né? Ele, bem em linha dura, até opta por seguir o projeto do De Boer, né? Aqui, um print legal do momento do ataque com o Dumfries bem espetado aqui desse lado, né? Berghuis fazendo esse papel de infiltrar, correndo junto com a zaga aqui. Tem um espaço muito grande aqui, o Gakpo muito próximo ao Memphis, outros momentos muito próximo também ao Bergwijn, variando muito, como eu falei, com o Memphis saindo da área. Interessante, né? Porque são várias alternativas que o Van Gaal consegue achar nesse fim de ciclo. E tem um jogo contra a Bélgica, o jogo lá em Bruxelas, se não me engano, a Holanda passeia, explorando muito o jogo direto, né? Um passe direto com o Memphis atacando justamente as costas da zaga. Pois bem, pessoal. Então, análise simples, análise curta, Polônia e Holanda, acho que dá bastante as cartas do que esperar na Copa, né? A Holanda, como eu sempre digo, é uma seleção bem franco-atiradora, não está entre os favoritos, mas é uma candidataça à surpresa, né? Então, galera, deixa o like, se inscreve aí embaixo se você concorda, se você acha que realmente a melhor mecânica de ataque é com Bergwijn e Memphis. Nos vemos na próxima, temos mais vídeos, falei a respeito da Espanha também, não sobre jogo, mas de convocatória. Observe também as playlists do canal, estamos voltando. Então,
Valeu, meus ouvintes, escanteio curto. É isso, até a próxima. Falou!